Será que eu consigo pegar designs de grandes empresas como Adidas e ASICS e melhorar os seus layouts para torná-los mais atrativos e bonitos? Bom, esse é o meu desafio nesse vídeo, e quem vai avaliar os layouts dessa vez e dizer se eu consegui um resultado melhor é tu. Então, bora lá. Então, para fazer esse vídeo, eu peguei dois layouts para refazer, e o primeiro é esse post que eu peguei lá do Instagram da ASICS sobre um desafio beneficente. Antes de mostrar as mudanças que eu fiz, eu queria saber de ti, que provavelmente é designer ou uma pessoa interessada em design, o que tu acha que poderia ser melhorado nesse layout? Comenta aí embaixo. Para começar o meu processo de modificação, eu quis primeiro fazer uma avaliação desse layout para entender quais pontos eu não curti tanto e que eu poderia melhorar, como o pouco contraste entre o nome do desafio e o texto de baixo, assim como o uso desnecessário da técnica de desalinhamento para tentar gerar mais interesse visual. Eu sei que o objetivo dessa peça é promover o tênis e o desafio, mas na minha visão, esse layout enfatiza demais o tênis e coloca o desafio em segundo plano. O espaço em branco também é outro ponto que eu destaco aqui. O espaço em branco é uma das leis básicas do design e serve para guiar a atenção do observador para o conteúdo e dar aos olhos um lugar para descansar. Porém, eu acredito que o espaço em branco aqui acaba criando um layout pouco dinâmico e enérgico, reduzindo assim a entrega da mensagem principal da peça, que fala sobre usar o novo tênis da ASICS para obter mais movimento e energia em prol de uma causa social. Então, para começar a minha própria versão desse layout, eu comecei recortando a imagem do tênis para depois poder modificar o fundo. Eu diminuí ele um pouco e refiz a sombra, mas tomei a decisão de tirar do layout para enfatizar esse aspecto aéreo de leveza do tênis. Depois disso, eu comecei a modificar o fundo, adicionando o gradiente de cor clara presente em outras peças de propaganda desse tênis, e aí fui colocando os textos. Eu queria dar mais ênfase para a chamada, que é o nome do desafio, então eu mantive o aspecto original das letras em itálico, mas aumentei de tamanho para gerar mais contraste com o texto de baixo, que fala sobre o objetivo do desafio. E para dar mais destaque para essa primeira parte do layout, eu adicionei um elemento de cor clara que divide o layout em dois e cria uma sensação de profundidade, colocando o tênis em primeiro plano depois do texto. Depois eu coloquei a chamada para ação com um espaçamento entre linhas grande de propósito para chamar a atenção e adicionando um ícone relacionado à ação que a pessoa precisa tomar para participar do desafio. Eu coloquei os logos das empresas envolvidas no mesmo lugar, mas mudei as cores originais para a cor principal da ASICS, criando assim um ponto de semelhança entre eles, contribuindo para deixar o layout mais harmônico. Para trazer mais sensação de energia para o layout, eu adicionei esse elemento que replica as cores da parte da sola do tênis, que mistura laranja com amarelo, cores bem enérgicas. O resultado lembra uma seta que aponta para frente, enfatizando a sensação de movimento. Por fim, eu criei um pequeno desalinhamento na chamada, arrastando a palavra Nova Blast 3 para a direita, alinhada com o nome ASICS, e adicionando 3 faixas que fazem a ligação com o nome do tênis e adicionando mais movimento. E aqui está a minha versão aplicada em um mockup. E aí, o que achou do resultado? O segundo design é de uma peça publicitária da Adidas, promovendo o Ad Rose 1.5, um tênis de basquete lançado por volta de 2011. Mais uma vez eu busquei identificar as partes que eu não gostei tanto e os pontos fracos do layout, como a falta de alinhamento do conteúdo e o fato de que as informações parecem um pouco jogadas. A imagem de fundo também é confusa, é desfocada demais e contribui pouco para a narrativa visual. Para piorar, nós temos esses bullet points em formato de bola de basquete, que mais parecem emojis, o que acaba se tornando um recurso muito clichê. Para começar, eu recortei a imagem do jogador e aumentei ela para deixar ele mais evidente. Com a imagem recortada, agora eu consigo modificar o fundo, colocando uma textura granulada, simulando um papel jornal. Depois disso, eu editei a foto do jogador, aumentando a nitidez e aplicando um filtro em preto e branco, deixando apenas a cor relacionada ao tênis intacta, nesse caso o vermelho, que também está presente no uniforme do Chicago Bulls. Eu pensei em modificar a cor da bola para vermelho também, mas optei por deixar a tradicional cor laranja mesmo. Depois das modificações do jogador, eu coloquei a chamada Rise Above, algo como ascender, elevar. Como o jogador ficou em cima da letra E e eu não quis modificar muito o layout, eu repeti a palavra Rise e coloquei ela um pouco mais acima, quase saindo do layout, o que também criou um efeito legal, como se ela estivesse subindo. Eu adicionei uma sombra na palavra Rise para trazer mais volume ao layout, e aí coloquei o logo da Adidas mais abaixo, quase no mesmo lugar do original, mas emoldurado por um retângulo, e depois adicionei o nome do tênis na mesma linha, agrupado ao logo através da lei da proximidade. Mais acima eu coloquei as características do tênis, com um grande espaçamento entre linhas, aproveitando a lei da semelhança, que agrupa elementos com propriedades comuns, para garantir que eles serão interpretados como uma coisa só. Por fim, eu repeti parte da imagem do jogador para adicionar mais profundidade,
coloquei 3 linhas horizontais fazendo menção ao logo da Adidas e adicionei uma textura de papel meio amassado para aumentar a sensação de imagem impressa, principalmente quando vista nas telas. E aqui estão os mockups para fazer a comparação. E aí, o que achou?